pessoal, para você que está comigo pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Reivane Jabur, e eu aqui estou para trazer os últimos informativos mais importantes que foram publicados no decorrer aí dos últimos meses, do último ano, exatamente com aquele propósito, com aquele objetivo de lhe manter o mais atualizado possível, exatamente para o seu bom preparo, visando o êxito no seu objetivo, no seu propósito. E a primeira decisão que eu trago como notícia foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal, e tem como tema os direitos hereditários do companheiro. Nós sabemos que, muito embora os efeitos patrimoniais da união estável sejam os mesmos efeitos patrimoniais do casamento, os direitos hereditários do companheiro não coincidiam com os direitos hereditários do cônjuge. Bom, por que eu disse que os efeitos patrimoniais da união estável são os mesmos do casamento? Porque tudo depende do que os companheiros negociaram mediante a celebração de um contrato de convivência. E do mesmo jeito que, se as pessoas se casarem sem pacto antinupcial, ficarão sujeitas ao regime da comunhão parcial de bens, a lei mandou que se aplicasse à união estável, salvo o contrato de convivência, as regras do regime da comunhão parcial de bens. Então, nós podemos concluir que um companheiro, ele vai ser meeiro do outro nas mesmas circunstâncias que o cônjuge haveria de ser. Porque tudo vai depender do regime de bens que foi eleito, que foi escolhido, que foi negociado. E se não escolher, então o regime será o da comunhão parcial. Mas vejam que no que tange ao direito sucessório, o direito do cônjuge participar da sucessão do outro foi estabelecido pelo artigo 1829 do Código Civil de 2002. É o artigo 1829 que nos mostra como que um cônjuge vai poder participar da sucessão do outro. Ora, concorrendo com descendentes, concorrendo com os ascendentes na falta dos descendentes, e como herdeiro universal, se o falecido não tiver deixado nem descendentes, nem ascendentes. Isto porque o cônjuge, ele aparece naquela ordem de vocação hereditária trazida pelo referido artigo 1829 em 3 posições diferentes. Ele aparece junto com os descendentes no inciso 1º, junto com os ascendentes no inciso 2º, e aparece sozinho no inciso 3º. O que denota que existem 3 possibilidades diversas dele poder participar da sucessão do outro. E vejam que as 3 posições antecedem a ordem dos colaterais. Porque os colaterais, eles aparecem numa 4ª posição, num 4º inciso do referido artigo 1829. E vejam que, muito embora o legislador tivesse permitido que o cônjuge concorresse com os descendentes, esta concorrência, ela é, na verdade, a regra. E, como toda boa regra, sujeita à exceção. Isto porque o primeiro inciso do artigo 1829, ele consagra para nós assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este pelo regime da comunhão universal de bens, pelo regime da separação obrigatória de bens, ou se casado pelo regime da comunhão parcial, não existirem os chamados bens particulares. Portanto, a concorrência do cônjuge com descendentes está intimamente subordinada ao regime. Porque a lógica é que, se ele meia, ele não herda. Porque nós só vamos lhe dar herança quando ele não tiver direito à sua meação.
Na concorrência com ascendentes, nós não precisamos nos preocupar com o regime de bens. Porque na falta de descendentes, a herança legítima será deferida aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O cônjuge ele vai concorrer com os ascendentes independentemente do regime de bens. Ou seja, ele pode herdar sem prejuízo da sua meação. Porque aquela lógica que eu disse que se ele meia não herda, só vai herdar quando não tiver meação, só vale com descendentes. E igualmente, não havendo nem descendentes nem ascendentes, a herança vai ser deferida na integralidade ao cônjuge sobrevivente. Ou seja, ele vai ser o herdeiro universal, porque ele vai arrecadar a integralidade dos bens que compõem a legítima, independentemente e sem prejuízo da sua meação. Mas o companheiro sobrevivente não figurou, não apareceu na ordem de vocação hereditária prevista pelo artigo 1829. Vejam que, na realidade, os direitos hereditários do companheiro foram consagrados no artigo 1790, lá das disposições gerais do livro das sucessões, sendo certo que o artigo 1790, ele não tem nada de disposição geral, porque ele é artigo específico, porque ele trata especificamente dos direitos hereditários do companheiro, nos mostrando que um companheiro somente iria participar da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente durante aquela convivência. E quando ele fosse participar da herança, exatamente em virtude da existência de bens deixados pelo falecido que ele havia adquirido onerosamente durante a convivência, ele participaria nas condições estabelecidas pelos incisos do artigo 1790. Ou seja, se ele concorresse com descendentes, com filhos comuns, ele teria direito a quinhão igual ao que tocaria aos filhos. Se o companheiro fosse concorrer com descendentes exclusivos, isto é, só do autor da herança, ele teria direito à metade do quinhão que tocasse a cada um daqueles. Em concorrendo com outros parentes, faria jus a 1/3 da herança, sendo certo que esses outros parentes com quem o companheiro poderia concorrer seriam os ascendentes e os colaterais, porque a totalidade da herança só lhe caberia na falta de parentes sucessíveis. Então vejam que o artigo 1790, ele sempre foi de constitucionalidade duvidosa, porque da maneira da maneira como os direitos hereditários do companheiro foram consagrados ali, quer nos parecer que o legislador teria se esquecido por completo desculpem-me, da maneira como os direitos hereditários, então, foram tratados ali. A impressão que se tem é que o legislador ele esqueceu que a união estável foi erigida à categoria de entidade familiar equiparada ao casamento. Porque, percebam, quando o falecido não tivesse deixado nem descendentes, nem ascendentes, mas deixado, por exemplo, um irmão, o artigo 1790 determinava que nós dessemos 2/3 da herança ao irmão e apenas 1/3 dela ao companheiro sobrevivente. Veja que o irmão do falecido estaria herdando mais do que o próprio companheiro sobrevivente herdaria com relação àqueles bens que foram adquiridos onerosamente na constância da convivência.
Até porque, se os bens não tivessem sido adquiridos onerosamente durante a convivência, o irmão ficaria com a integralidade, a totalidade deles, porque quanto àqueles, o companheiro sobrevivente não iria participar. Então, o tratamento conferido ao companheiro sempre foi muito desprestigiado. O simples fato dele não ter figurado na ordem de vocação hereditária prevista pelo artigo 1829 para a sucessão legítima já denotava o descaso, o desprestígio do legislador com a união estável. E foi exatamente para corrigir esta distorção que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão publicada em 10 de maio de 2017, resolveu declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 de forma incidental. Incidentalmente, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, exatamente para permitirmos que um companheiro pudesse participar da sucessão do outro nas mesmas condições que o cônjuge sobrevivente herdaria. Então, o Supremo Tribunal Federal criou esse precedente importantíssimo para nós, porque ao declarar a inconstitucionalidade do famigerado artigo 1790, ele mandou que se aplicasse aos companheiros sobreviventes, no que tange aos direitos hereditários, o disposto para o cônjuge no artigo 1829. Então, a decisão, teve julgamento de mérito em 10 de maio de 2017. Foi um julgamento de mérito pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal de um tema com repercussão geral. E vejam que a notícia que foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal foi exatamente com estes termos. Decisão. O tribunal, apreciando o tema 809 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do ministro relator, deu provimento ao recurso para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002 e declarar o direito da recorrente a participar da herança de seu companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002, vencidos os ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que votaram negando provimento ao recurso. Em seguida, o tribunal vencido, o ministro Marco Aurélio, fixou tese nos seguintes termos: é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1829 do Código Civil de 2002. Então, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou por maioria de votos a inconstitucionalidade do artigo 1790. Declarou a inconstitucionalidade do referido artigo e, concomitantemente, mandou que se aplicasse aos companheiros as mesmas regras que disciplinam o direito hereditário do cônjuge, regras essas trazidas pelo artigo 1829 da nossa codificação. Esta é a primeira decisão que eu gostaria de trazer à baila aos senhores nesta aula tão especial de informativos que nós estamos aqui a ministrar. A segunda decisão foi proferida pelo STJ no informativo de número 601. Pessoal, no informativo de número 601,
publicado em 10 de maio de 2017, portanto a data é a mesma, a terceira turma do STJ enfrentou o tema exoneração de alimentos, maioridade civil, doença mental, recebimento de benefício assistencial. Vejam que, para a gente conseguir entender esta decisão proferida pelo STJ no tal informativo de número 601, eu preciso relembrá-los a seguinte questão com respeito a alimentos. Os alimentos, eles tanto podem ter natureza indenizatória, como podem ter natureza familiar. Então, vejam que quando nós condenamos uma pessoa a pagar alimentos a outra, os alimentos tanto podem ter natureza indenizatória, como podem ter natureza familiar. Sendo que os alimentos de natureza indenizatória são devidos com fundamento no cometimento de um ato ilícito. Ou seja, eles são devidos como forma de responsabilizarmos civilmente aquele que cometer um ato ilícito e causara danos a outrem. Estes alimentos de natureza indenizatória não têm nada com direito de família. Eles têm a ver com a responsabilidade civil, porque, como eu disse, eles têm por premissa o cometimento de um ato ilícito. Então, são aqueles alimentos que o causador do dano pode ser compelido a pagar a sua vítima para compensá-la de tudo que ela efetivamente perdeu, mais tudo aquilo que direta e imediatamente deixara de ganhar. Os alimentos, eles só interessam ao direito de família quando tiverem essa natureza familiar. E os alimentos, quando de natureza familiar, podem fundamentar tanto no poder familiar que os pais exercem em relação aos seus filhos menores, como podem se fundamentar numa relação de parentesco. Vejam, os alimentos, quando de natureza familiar, podem se fundamentar ou no poder familiar ou na relação de parentesco. Esses alimentos que se fundamentam no poder familiar são exatamente aqueles que os pais poderão ser compelidos a pagar a seus filhos menores. Por que filhos menores? Porque são eles que se sujeitam ao poder familiar. Enquanto que aqueles alimentos que se basearem no parentesco são os que um parente poderá ser compelido a pagar ao outro. Então, vejam, são os alimentos que os pais podem ser compelidos a pagar aos filhos maiores, são os alimentos que os filhos podem ser obrigados a pagar aos pais, que os avós poderão ser chamados para pagar aos netos, que um cônjuge pode ser compelido a pagar ao outro, que um companheiro pode ser obrigado a pagar ao outro, que um irmão pode ser obrigado a pagar ao outro. Vejam que os dois alimentos de natureza familiar, tanto com fundamento no poder familiar, quanto com fundamento na relação de parentesco, são destinados a garantir a subsistência do alimentando.
Vejam, são alimentos que nós buscamos nas varas de família e não nas varas cíveis, como acontece com os alimentos de natureza indenizatória, né? Através do manejamento de uma ação de alimentos, eles são fixados de acordo com o binômio necessidade de quem vai receber os alimentos e possibilidade de quem vai pagar. Então, corrigindo aqui, olha, necessidade de quem recebe e possibilidade de quem vai pagar. Há quem diga que aqui também teria que ter razoabilidade. São alimentos que não são valores fixados, que não fazem coisa julgada material, porque suscetíveis de revisão ou até mesmo de exoneração. E a execução desses alimentos, ela é especial porque ela admite a prisão civil do devedor, que nós admitimos aqui por exceção, excepcionalmente. Tá? Então, se os alimentos forem de natureza familiar, são destinados à subsistência de alguém, são pleiteados nas varas de família, através da propositura de uma ação de alimentos e fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade. Desafiam revisão e exoneração e o devedor pode ser preso civilmente em virtude do débito não quitado, não adimplido. A única coisa que muda aqui, nos dois alimentos de natureza familiar, é que quando ele resulta do poder familiar, existe uma presunção da necessidade do alimentando. Ou seja, o filho menor não precisa provar que necessita dos alimentos, porque a própria lei já presume. Porque cabe ao pai o dever de sustentar, educar e guardar seu filho. Então, se essa é uma obrigação do pai, eu presumo que o filho precisa ser alimentado por ele. Enquanto que os alimentos que se fundamentarem na relação de parentesco ficarão dependentes da prova da necessidade. Ou seja, o parente que for pleitear alimento do outro tem que provar que não consegue garantir a sua própria subsistência e que por isso necessita dos alimentos. Então a única coisa que muda é aqui, é no ônus da prova. O filho menor não precisa provar que necessita. O filho maior precisaria. Ou pelo argumento de estar fora do mercado de trabalho, ou diante do argumento de não ter concluído o seu grau universitário, porque ambos são destinados à subsistência, ambos são pleiteados na vara de família, precisam de uma ação de alimentos, são fixados de acordo com a necessidade e possibilidade, permitem revisão, exoneração e prisão civil do devedor. Por isso que, ainda que um filho complete a maioridade e, portanto, extinga o poder familiar, isto por si só não é garantia de que o pai vai conseguir exoneração. Mesmo que extinga o poder familiar, um pai pode ser compelido a continuar pagando alimentos ao filho maior que provar a necessidade. Então, essas são as premissas para a gente compreender a decisão do STJ. O que o STJ decidiu? Que é presumida a necessidade de percepção de alimentos do portador de doença mental incapacitante, devendo ser suprida nos mesmos moldes, só crescer aqui um pouquinho, devendo ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do poder familiar, independentemente da maioridade civil do alimentando. Vejam que, para o STJ, ainda que o filho tenha alcançado a maioridade
e, portanto, que tenha sido extinto o poder familiar, em virtude da sua deficiência mental, nós devemos continuar presumindo a necessidade. Vejam, esta que é a questão. Exatamente para proteger a pessoa com deficiência. Ao entendimento do STJ, que mesmo que ela não esteja no poder familiar, em face da sua maioridade, e que os alimentos fossem devidos agora, com fundamento no parentesco, que nós haveríamos de continuar presumindo a necessidade desse filho. Vejam as informações do inteiro teor daquela decisão. Trata-se de ação de exoneração de alimentos, lastreada tão só no advento da maioridade civil do alimentado, portador de doença mental crônica incapacitante, que o impede de cuidar de si próprio ou de seus pertences. Então, o filho completou a maioridade, o pai entrou com pedido de exoneração de pensão alimentícia. E vejam que, neste caso, olha só, o filho é portador de doença mental crônica incapacitante que o impede de cuidar de si próprio ou de seus pertences, devendo estar continuamente sob amparo de familiares e em tratamento psiquiátrico. Na origem, o argumento determinante para exonerar o alimentante foi o fato de o alimentado passar a receber benefício de prestação continuada, garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social à pessoa com deficiência de qualquer idade e com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Fixadas essas premissas, convém destacar que a obrigação alimentar relativa a filho maior, porém incapaz, embora migre tecnicamente dos alimentos devidos em face do poder familiar para alimentos devidos por vínculo de parentesco, não importa em significativa alteração quanto à abrangência desses alimentos. Essa assertiva decorre, entre outras regulações, do quanto preconizado no artigo 8º da Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fixa a obrigação da família de assegurar à pessoa com deficiência que não possa prover o próprio sustento a efetivação de toda a gama de direitos relativos a seu bem-estar pessoal, social e econômico. Sob esse foco, é de se ver que o julgador, diante do pedido formulado por um possível alimentado, não se volta inicialmente para a capacidade do alimentante, mas procura encontrar, diante da análise dos elementos que dispõe e do que vislumbra ser as necessidades do alimentado, o ideal dos alimentos ad necessitatem. É que surge da visão conceitual do processo de fixação dos alimentos que possível aumento na renda do alimentado somente importará em redução ou exoneração dos alimentos se ela suprir o ideal de necessidade daquele alimentado. Cotejando essa teórica fórmula de fixação de alimentos com as bases fáticas construídas na origem, nos diz as máximas da experiência que os gastos teóricos necessários para a manutenção do bem-estar de filho que tenha grave comprometimento mental, usualmente ultrapassam em muito a capacidade financeira dos seus genitores, razão pela qual, nessas circunstâncias, fixa-se o valor dos alimentos não pela necessidade do alimentado, mas pela possibilidade do alimentante. Nesse contexto, o benefício de prestação continuada recebido pelo alimentado, que equivale a um salário mínimo, por óbvio, lhe agregou significativa qualidade de vida, mormente por se considerar a situação de penúria absoluta que deveria existir antes de sua percepção. Mas, como se observa do cotidiano de famílias nas quais um dos membros é acometido de doença mental incapacitante,
esse valor é ínfimo se comparado às efetivas necessidades dessa prova. E essa verdade se perpetua, mesmo que a esse benefício sejam acrescidos alimentos correspondentes a 30% do salário mínimo. É dizer, mesmo com a soma do benefício assistencial e a pensão alimentícia, os valores carreados para a manutenção do alimentado ficarão bem aquém de suas necessidades. Percebo que com esta decisão, o STJ admitiu que nós pudéssemos presumir a necessidade de receber alimentos daquele que é portador de uma deficiência mental, do mesmo jeito que já presumíamos a necessidade dos filhos menores. Olá, pessoal, na sequência dos nossos informativos, eu trago um tema que foi destaque no informativo de número 600. Informativo de número 600, publicado em 26 de abril de 2017. Vejam que o tema refere-se à partilha de bens em dissolução da união estável, anulação, coação moral irresistível, prazo decadencial de 4 anos, artigo 178 do Código Civil, segurança jurídica. Percebam que esta decisão proferida pelo STJ e noticiada no informativo de número 600, nos permite resolver uma aparente antinomia existente entre 2 artigos da nossa codificação. E esses 2 artigos a que me refiro são os de número 178 e 2027. O artigo 178, ambos, todos os 2 são artigos do Código Civil, mas o artigo 178, ele prevê um prazo decadencial de 4 anos para se anular negócios jurídicos defeituosos, quer o defeito seja erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, todas as vezes que uma pessoa celebrar um negócio jurídico, por exemplo, por ter sido coagida, por ter sofrido uma violência psicológica, apta a influenciá-la a manifestar uma vontade que ela não gostaria, a lei lhe confere o prazo decadencial de 4 anos para requerer a anulabilidade da negociação. Esse prazo previsto no artigo 178 é decadencial porque localizado topograficamente fora dos artigos 205 e 206 do Código Civil. E há 2, porque é um prazo não para se exercitar uma pretensão condenatória, mas sim para exercer um direito potestativo de se anular um negócio jurídico que a pessoa celebrou, embora não quisesse ter celebrado. Só o fez em virtude da coação que sofreu. Então, aqui nós temos o prazo de 4 anos para requerermos anulabilidade da negociação, diante de qualquer vício de consentimento, inclusive a coação. Vejam que o artigo 2027, por sua vez, prevê um prazo mínimo, um prazo de 1 ano, para se requerer a anulação da partilha. Vejam, prazo de 1 ano para se requerer a anulação da partilha pelos mesmos vícios que nós poderíamos anular os demais negócios jurídicos em geral. Então, todas as vezes que fosse feita uma partilha, vejam,
com a presença de qualquer vício, inclusive coação, o prazo para requerer a anulabilidade dela seria de apenas 1 ano, nos precisos termos do artigo 2027 do Código Civil de 2002. Então, nós temos 2 artigos diferentes que prevêem prazos distintos para anulação de negócio jurídico defeituoso. Só que, se o negócio jurídico defeituoso for uma partilha, eu tenho um prazo específico de 1 ano. O que significa dizer que aquele prazo de 4 anos vai ser um prazo geral. E a dúvida que surgiu no processo que ensejou a decisão foi a seguinte: se nós tivermos que anular uma partilha feita por ocasião da dissolução da união estável, sob o fundamento que um dos companheiros teria sido coagido, teria sofrido uma violência psicológica, nós usaríamos o prazo de 4 anos ou teríamos que usar o prazo específico de 1 ano. Vejam, o que se discutiu naquela decisão é qual o prazo decadencial que o interessado teria que observar para anular uma partilha que foi feita por ocasião da dissolução da união estável, na qual um dos companheiros teria sido coagido. Em virtude da coação, não existe dúvida se a partilha é anulável ou não. Claro que é. Porque se a vontade não foi livre como deveria ser, veja, o ato foi defeituoso e passivo de anulabilidade. Isso não tem dúvida. A dúvida que existe ou que surgiu no processo é em qual prazo que o interessado teria que promover a anulação. Se no prazo de 4 anos do artigo 178 ou se no prazo de 1 ano do artigo 2027. E nós vamos conferir a decisão do STJ para constatarmos que o entendimento que prevaleceu ali é que o prazo para se requerer a anulabilidade da partilha vai ser de 4 anos. Né? Na notícia, no tema em destaque, já foi possível constatarmos que o STJ entendeu que haveríamos de aplicar ali o prazo do artigo 178 do Código Civil. Mas por qual fundamento? Vamos ver. É de 4 anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de união estável por vício de consentimento, coação, nos termos do artigo 178 do Código Civil. A controvérsia principal está em definir qual é o prazo de decadência do direito de se anular partilha de bens em dissolução de união estável, sob a alegação de vício na manifestação da vontade, coação irresistível. No tribunal de origem, a matéria foi tida como controvertida no âmbito da doutrina e da jurisprudência, ora se entendendo pela aplicação do prazo ano, analogia advinda da partilha hereditária decorrente da sucessão causa-mortes, artigos 1029 do Código de Processo Civil de 73 e 2027 do Código Civil de 2002, ora se concluindo pela incidência do prazo geral decadencial de 4 anos para anulação dos negócios jurídicos em geral, artigo 178 do Código Civil de 2002. Contudo, sob a vigência do diploma civil anterior, fato é que a questio acabou pacificando-se no âmbito das Cortes Superiores, tanto no Supremo Tribunal Federal, quando ainda lhe competia velar pela uniformidade do direito federal, como no STJ, tendo-se definido que o prazo decadencial de 1 ano seria específico para anulação da partilha do direito sucessório, não havendo falar-se em sua extensão
para as demais espécies de partilha amigável, que se submeteriam à regra geral de 4 anos. Não houve alterações de ordem normativa com o advento do Código Civil de 2002, tendo este repetido no parágrafo único do artigo 2027, o que era previsto no artigo 1805, combinado com o artigo 178, parágrafo 6º, inciso 5º do Código Civil de 1916, isto é, ficou mantido prazo único específico de 1 ano para anulação da partilha no âmbito da sucessão hereditária. Nesta ordem de ideias, não se verifica mutação jurídico-normativa a justificar a alteração da consolidada jurisprudência dos tribunais superiores. Entender de forma diversa acabaria por trazer insegurança jurídica, repudiando o ordenamento jurídico e a própria ideologia do novel diploma instrumental, que preza justamente pelo prestígio da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Ademais, não parece possível a exegese extensiva, por meio da analogia, quando sabidamente existe no próprio ordenamento jurídico regra jurídica geral que se amolda perfeitamente à atipicidade do caso. Artigo 178 do Código Civil, que estabelece o prazo de decadência de 4 anos para anular, por vício da vontade, erro, dolo, coação, lesão, o negócio jurídico, como só ia acontecer a partilha fruto da autonomia da vontade, para a dissolução do casamento ou união estável. Deveras é inadequada a utilização de interpretação extensiva de uma exceção à regra geral, artigo 2027 do Código Civil e 1029 do Código de Processo Civil de 73, ambos inseridos, respectivamente, no livro do Direito das Sucessões e no capítulo intitulado do Inventário da Partilha, para o preenchimento da lacuna inexistente, já que o artigo 178 do Código Civil normatiza a questão, ainda mais quando a exegese acaba por limitar ainda mais os direitos subjetivos, já que a adoção de prazo decadencial reduzido acarreta inarredavelmente em extinção mais rápida do direito da parte. Então, para o STJ, nós só devemos aplicar o prazo de 1 ano, trazido no parágrafo único do artigo 2027, para a anulação da partilha feita por ocasião da morte de alguém. Só a partilha causa mortes é que se sujeitaria ao prazo ano contido no artigo 2027. Porque qualquer outra partilha feita pela dissolução da união estável ou até pela dissolução do casamento, sujeitar-se-á ao prazo de 4 anos do artigo 178 do Código Civil de 2002. Uma decisão extremamente interessante que acaba colocando uma pá de cal naquela discussão que sempre existiu, tanto na doutrina quanto na jurisprudência também. Ok? Bom, na sequência, pessoal, informativo de número 599. O informativo de número 599, ele foi publicado em 11 de abril de 2017. Não sei se perceberam, mas nós estamos usando uma estratégia que sempre utilizamos no decorrer das nossas aulas. Parte sempre do informativo mais novo para o mais antigo, para termos a segurança de que estamos aproveitando o nosso tempo para tratar de tudo aquilo que é de mais novo para nós. Então, vejam que saindo do informativo de número 601, nós passamos pelo informativo de número 600 para chegarmos no informativo de número 599. Ele foi publicado em 11 de abril de 2017 e teve como tema família, direito de visitação, obrigação de fazer, fixação preventiva de astrentes,
para a hipótese de eventual descumprimento imotivado do regime de visitação. Possibilidade. É sabido que hoje a guarda compartilhada é a regra. Vejam que a guarda compartilhada é a regra exatamente para minimizarmos os efeitos traumáticos da separação, do divórcio dos pais em relação aos filhos. Até porque, se a gente parar para pensar, os filhos, eles são os maiores prejudicados. São aqueles que mais sofrem com a separação dos pais. Então, como forma de contornar, de amenizar essa situação, a guarda compartilhada tornou-se regra. Mas quando não for possível decidir por ela, quando o juiz optar pela guarda unilateral, caberá ao outro pai, o não guardião, apenas e tão somente o direito de visitação a seu filho. Vejam, com a guarda compartilhada, nós quisemos evitar que um pai apenas tivesse o direito de visitar um filho, que ele pudesse compartilhar de todas as decisões na vida do filho e participar efetivamente dela. Mas quando não é possível a guarda compartilhada, né, ela é deferida a um dos pais, ficando a outro apenas com o direito de visitação. E o que se tem entendido, levando em consideração a integral proteção da criança e do adolescente, é que os pais, ele não só tem direito de visitar os filhos, como também o dever de fazê-lo. Por quê? Porque não só os pais têm o direito de visitar o filho, como os filhos também têm o direito ao convívio familiar. E, portanto, o direito de ser visitado. E o que se discutiu aqui é se a aplicação das astrentes seria válida ou não quando o genitor, detentor da guarda da criança, ficar criando obstáculos para a visitação. É possível, é válido fixarmos multas diárias para atuar no psicológico do pai guardião, para que ele não dificulte a visitação pelo outro pai ao seu filho? Esta é a decisão. Vamos ver o que o STJ decidiu a respeito. A aplicação das astrentes é válida quando o genitor, detentor da criança, descumpre acordo homologado judicialmente sobre o regime de visitas. Discute-se se é cabível a fixação preventiva de astrentes para a hipótese de eventual descumprimento do regime de visitação de menor por parte do genitor que detém a guarda da criança, consoante acordo de separação consensual homologado judicialmente entre as partes. Com efeito, nos termos do artigo 1589 do Código Civil de 2002, o direito de visita é uma garantia conferida pela lei ao pai ou à mãe que não detiver a guarda do filho, para que possa desfrutar de sua companhia, segundo o que for acordado entre eles ou decidido pelo juiz. O direito de visitação tem por finalidade manter o relacionamento do filho com o genitor não guardião, que também compõe o seu núcleo familiar, interrompido pela separação do casal ou por outro motivo, tratando-se de uma manifestação do direito fundamental de convivência familiar, garantido pela Constituição Federal, no seu artigo 227, caput. Essa prioridade absoluta aos direitos da criança, do adolescente e do jovem, assegurada pela Constituição Federal de 1988, que abrange o direito de visita como decorrência do direito à convivência familiar, em absoluto, não pode ser visto somente como um direito do genitor não guardião, mas como um direito do próprio filho
de modo que deve ser assegurado e facilitado pelos pais com absoluta prioridade, priorizando a intimidade, que é direito intangível da personalidade. A cláusula geral do melhor interesse da criança e do adolescente, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, recomenda que o Poder Judiciário cumpra o dever de protegê-las, valendo-se dos mecanismos processuais existentes, de modo a garantir e facilitar a convivência do filho com o visitante nos dias e na forma previamente ajustadas, e coibir o guardião de criar obstáculos para o cumprimento do acordo firmado com a chancela judicial. Nesse cenário, o direito de visitação deve ser visto como uma obrigação de fazer do guardião, de facilitar, assegurar e garantir a convivência do filho com o não guardião, de modo que eles possam se encontrar, manter e fortalecer os laços afetivos e, assim, atender suas necessidades imateriais, dando cumprimento ao preceito constitucional. Dessa forma, o não guardião pode ir a juízo para assegurar o direito de ter o filho em sua companhia, caso haja obstáculo ou resistência ao exercício do seu direito. Como é sabido, o artigo 461 e parágrafos do Código de Processo Civil de 73 trazem instrumentos processuais úteis ao jurisdicionado na obtenção de tutela das obrigações de fazer e não fazer, podendo ele obter tanto a preventiva como a inibitória, além de medidas coercitivas para que se possa obter o cumprimento da obrigação. A melhor interpretação é de que os instrumentos processuais previstos nos referidos dispositivos legais podem ser utilizados para tutelar os direitos provenientes do direito de visitação, devendo a expressão obrigação de fazer ou não fazer ser interpretada como de abrangência geral, acolhendo também as de natureza não patrimonial, servindo como um mecanismo apto e eficiente de garantir o direito fundamental da personalidade, que é o do regime da visitação. Por oportuno, cabe ressaltar que o novo Código de Processo Civil afasta qualquer dúvida sobre a temática aqui discutida, pois o parágrafo 6º do artigo 536, parágrafo 6º do artigo 536, autoriza, de modo expresso, a aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de natureza não obrigacional ou existencial. Além disso, outro mecanismo que poderia ser utilizado para que o não guardião da criança exercesse o seu direito de visitação seria a utilização da ação de busca e apreensão. No entanto, essa medida, levando-se em consideração sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, pode se mostrar drástica e prejudicial para elas, que poderiam ser levadas à força por uma ordem judicial, inclusive com a utilização da polícia para sua efetivação, mostrando-se as astretes um meio mais eficaz e menos traumatizante para o menor. Então, o entendimento do STJ é que as astrentes, as multas diárias fixadas pelo juiz para atuarem no psicológico do devedor, podem ser aplicadas não só nas dívidas de conteúdo econômico, mas também naquelas de caráter extrapatrimonial. Uma decisão bem interessante que pode ser aplicada aí na nossa prática, que pode ser exigida na nossa prova. Bom, para nós finalizarmos, o informativo de número 598. O informativo de número 598, ele foi publicado em 29 de março de 2017. E ele tem como tema o seguinte: família, divórcio, partilha
indenização pelo uso exclusivo de imóvel de propriedade comum dos ex-cônjuges, ainda não partilhado formalmente. Possibilidade a depender das circunstâncias do caso concreto. Vejam que para a gente entender esta decisão proferida pelo STJ, nós temos que verificar o seguinte: a partir de qual momento que um ex-cônjuge pode cobrar aluguel ou aluguéis do outro pelo uso exclusivo de um imóvel comum. Tá? Toda a controvérsia gira em torno disso. Não é? Se eu me separo, se eu me divorcio do meu marido, mas permaneço morando no apartamento nosso, a partir de quando que eu posso ser compelida a pagar aluguéis a ele? Veja o que acontece. Durante a convivência, vou colocar assim, conjugal, durante a convivência conjugal, a depender do regime de bens, um cônjuge é considerado meeiro do outro. Então, se durante a convivência conjugal nós tivermos um bem em comum, um cônjuge é considerado meeiro do outro. Se por ocasião da separação ou divórcio, esse bem permanecer em comum, a gente fala que os cônjuges ficarão no estado de mancomunhão. Vejam, ficam no estado de mancomunhão porque mesmo separados ou divorciados, sem partilha, se não foi feita a partilha, eles ficam no estado de mancomunhão. Porque só com a formalização da partilha, se o bem permanecer em comum, eles deixam de ser mancomunheiros e passam a ser condôminos. Percebam que nas 3 fases, eu vou até fazer assim, olha, nas 3 fases, durante a convivência conjugal, por ocasião da separação ou do divórcio, ou após a formalização da partilha, o bem era comum do casal. Só que durante a convivência conjugal, a gente diz que um cônjuge é meeiro do outro. Se eles se separam e divorciam sem partilha, então o bem permanece em comum. Embora ex-cônjuges, porque já separados ou divorciados, permanece o estado de mancomunhão. Formalizada a partilha, se o bem permanecer em comum, um ex-cônjuge passa a ser condômino do outro. Então, meação, mancomunhão, é enquanto não for formalizada a partilha de um bem em comum. Porque feita e formalizada a partilha, eles deixam de ser mancomunheiros e passam a ser condôminos. Vejam, o que se quer saber é a partir de quando que um cônjuge pode ser compelido a pagar aluguéis ao outro pelo uso exclusivo da coisa comum. E o que o STJ decidiu? Que na separação e no divórcio, o fato de certo bem ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha,
não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Então, vejam, durante a convivência conjugal, não há possibilidade de um cônjuge cobrar aluguel do outro pelo uso da coisa em comum, porque eles são meieiros. Vejam, com a formalização da partilha, eles se tornam condôminos e um pode ser compelido a pagar aluguel ao outro pelo uso exclusivo da coisa em comum. Porque aqui, quando eles se tornam condôminos, se aplica a regra do condomínio. Mas o STJ falou que, mesmo tendo feita a separação ou divórcio, se permanecer o estado de mancomunhão, isto por si só não impede que um possa cobrar aluguéis do outro, desde que tenha sido aqui definido de algum modo como que a partilha haverá de ser feita. Se houve definição da partilha, vejam só, é possível que, ainda que permaneça o estado de mancomunhão, um ex-cônjuge que mantém o uso exclusivo da coisa comum pode ser compelido a pagar aluguéis ao outro. Então, o STJ firmou o seguinte entendimento: durante a convivência conjugal, não faz sentido um cônjuge ter que pagar aluguel ao outro. Já divorciados com a partilha formalizada, sem sombra de dúvidas que pode. Mas o fato de permanecer o estado de mancomunhão, mesmo tendo havido separação ou divórcio, isso não significa dizer que um não possa ser compelido a pagar aluguéis ao outro, desde que tenha havido essa definição aqui. Tá? Então, lá no informativo de número 598, vão encontrar essa decisão, tendo esse tema em destaque. Na separação e no divórcio, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho. Ou seja, nada impede que haja pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Bom, esgotado o nosso tempo, eu vou agradecer imensamente a sua atenção, o seu carinho, a oportunidade que me deram de estar aqui e espero reencontrá-los numa outra oportunidade. Até lá.